Irmãos, eu quero saudar vocês com a paz maravilhosa do Senhor Jesus, Criador e arquiteto, sustentador da minha e da tua família. Amém? Quero agradecer ao pastor Daniel, ao pastor Alberto, a vocês pelo convite. Eu acho que eu estive aqui no ano retrasado, se não me falha a memória, também nessa programação da Semana da Família, né, irmãos? Desse mês da família, que é o mês de maio. E eu creio que está com algum probleminha, o slide não está com o título certo não. Que tiver na cabine, qualquer coisa, abra por favor o PDF. Se o PowerPoint estiver com problemas, pode abrir o arquivo PDF. Irmãos, hoje eu queria meditar com vocês em um tema que eu estou aguardando que seja carregado para ali, mas que eu vou adiantar para vocês aqui. E eu queria falar para vocês sobre uma família conectada com o céu. Uma família conectada com o céu. Passa, por favor. Está dando uma cortada ali nos slides. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. A gente vai ler do verso 5 ao verso 8. Passagem conhecida. Palavras do Senhor. João 15, do 5 ao 8. Você achou? Diga amém. Eu vou fazer a leitura na NVI, você pode acompanhar na sua versão. A palavra de Deus nos diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Você pode orar novamente comigo? Feche seus olhos. Pai do céu, nessa noite, mais uma vez nós clamamos que o teu precioso Espírito, teu Espírito Santo, Senhor, que é o nosso professor, nosso consolador, nosso mestre, possa nos fazer entender a tua palavra, nos fazer despertar espiritualmente para os problemas que vão ser expostos hoje aqui e para que a tua palavra, aquilo que a tua palavra nos recomenda, Senhor. Fala com cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada adolescente nessa igreja. E, ó Deus, que possamos, ó Pai, sair daqui tendo a Tua palavra produzido fruto de atitudes, de mudanças, de vida, de discernimento para as nossas famílias. Nós te pedimos, Pai, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Pode passar? Passa, por favor, próximo slide. Irmãos, deixa eu fazer um levantamento aqui, uma enquete bem rápida. Quem aqui não tem telefone celular? Quem aqui não tem telefone celular? Algumas crianças, graças a Deus, porque elas não têm. Quem aqui tem marido ou esposa que não tem telefone celular? Ali, uma irmã já de certa idade, madura, o irmão ali apenas. Vocês veem que é uma minoria, não é? Agora eu vou mudar a pergunta, tá ok? Quem aqui tem filhos que
tem telefone celular? Quem aqui tem ao menos um filho com telefone celular? Levante uma das suas mãos. Quase todos os que têm filhos. Em maio do ano passado, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa no Brasil e apurou que no nosso país haviam aproximadamente 258 milhões de aparelhos de telefone celular em uso, o que dá uma média de 1.2 telefones, eu coloquei ali 2.2, na verdade é 1.2 aparelhos por habitante no Brasil. Além dos smartphones, a pesquisa apurou a quantidade de outros dispositivos digitais como computadores, notebooks, tablets, e acredite, a pesquisa apurou que existe no Brasil, fora celulares, mais 480 milhões de dispositivos digitais, o que corresponde a 2,2 dispositivos por habitante do nosso país. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que a conectividade digital, a internet, ela é imediata e constante. A geração mais jovem, os adolescentes, talvez alguns jovens, chamados nativos digitais, nem imaginam uma época em que não existia internet. Imagina uma época em que a gente tinha que ir para um orelhão fazer ligação telefônica com ficha, ou mais para trás tinha que escrever uma carta. Na época dos meus pais, eu ouço, né, e aí é mais antigo que eu, anos 60, 70, nem todas as pessoas em casa tinham TV, e algumas pessoas ficavam na janela da casa dos outros para assistir televisão. Isso já é um passado distante. A realidade hoje é que celulares conectam pessoas instantaneamente, através de redes sociais, através de mensagens instantâneas. E isso tudo nos permite ficarmos conectados com o mundo inteiro. Você já parou para pensar como é espantoso você saber que você consegue testemunhar algo ao vivo que está acontecendo nesse exato momento na China, no Japão, do outro lado do mundo? Queridos, essa é a realidade tecnológica dos nossos dias. Pode passar. E aí, queridos, quando a gente vai para as palavras de Jesus em João, no capítulo 15, Jesus está ali falando para os seus discípulos e usando a metáfora da videira, do pé de uva. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. E é necessário que vocês estejam conectados em mim, para que vocês deem fruto. Porque se vocês não estiverem conectados em mim, vocês vão secar, vocês vão morrer, e os ramos secos para nada servem, senão para ser cortados e lançados no fogo. Jesus está falando em João, no capítulo 15, a necessidade de estarmos ligados a Ele, e eu vou usar essa expressão dos dias de hoje, conectados a Ele, para que possamos ser capazes de frutificar em qualquer área da nossa vida. E Ele diz que o Senhor, o Pai, é glorificado quando nós damos frutos. Fato é, irmãos, que as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas digitalmente, mas cada vez menos conectadas espiritualmente com Deus e espiritualmente com as suas famílias. Pode passar? Por isso, irmãos, que eu queria falar para vocês sobre problemas. Inicialmente eu queria falar sobre os problemas da conexão digital excessiva. Eu quero falar de início sobre 2 tipos de problemas para que você abra os seus olhos. Eu quero falar de problemas associados à saúde do corpo e da mente e problemas relacionados, problemas sobre os seus relacionamentos familiares do uso abusivo de celular. Não vou aqui, irmãos, fazer você acreditar, porque eu também não acredito, que o celular é do diabo.
Há um tempo atrás, algumas igrejas diziam que assistir televisão era do diabo, e elas hoje têm canais de TV. O celular é um instrumento extremamente útil, mas a conectividade digital, o uso excessivo de tela, seja de celular, de tablet, de TV, de videogames, de recursos, traz problemas para a sua vida física, emocional e espiritual. Então, primeiro me permita falar um pouco sobre os problemas associados à saúde da conectividade excessiva. Talvez, ao longo dessa palavra, você se identifique com algum desses problemas. Seja muito honesto diante de Deus, especialmente os mais jovens e os adolescentes. Pode passar? Queridos irmãos, está pequenininho ali, mas eu creio... Volta, meu irmão, primeiro. Passa, por favor. Primeiro problema que eu quero mencionar nessa noite, do uso excessivo de celular, de telas, é o problema da ansiedade e da depressão. Está sendo cada vez mais comprovado em pesquisas e pela medicina que o uso excessivo de redes sociais está provocando aumento de ansiedade, comparação constante com a vida idealizada de outras pessoas, sensação de que você não se adequa àquilo que é o padrão e sensação de solidão. As pessoas hoje usam cada vez mais, por exemplo, o Instagram, e tu vê alguém no Instagram reclamar da vida, dizendo que a vida está ruim. Tu vê alguém no Instagram postar uma foto de que está comendo cuscuz com salsicha? Tu vê no Instagram alguém postar uma foto com aquela camisinha velha, arranhada de vereador, cabelo assanhado? As pessoas estão o tempo inteiro consumindo anúncios, compre isso, tem aquilo, e elas estão sendo submetidas a sentimentos de ansiedade pelo uso excessivo dessas coisas. Estão o tempo inteiro se comparando e o tempo inteiro achando que a vida delas não é abençoada, não é feliz. Tem estudos que mostram já, irmãos, que o tempo excessivo online, seja pelo celular ou seja pela internet, reduzem a sensação de bem-estar, aumentam sintomas mais graves, começa na ansiedade e evolui para uma depressão, especialmente entre adolescentes. Eu acho que não é só lá em Paudalho, aqui no Curado vocês devem estar ouvindo também isso, né? Vocês já estão ouvindo falar de casos de adolescentes com ansiedade, irmãos? Adolescentes com problema de depressão. Por que há 20 e poucos anos atrás isso não existia? Há 30 anos atrás isso não existia? O que mudou? Certamente esses fatores estão associados. Segundo ponto, irmãos, do uso excessivo, da conexão excessiva através de telas, é o problema dos transtornos do sono. Esse aparelhozinho aqui, chamado celular, produz uma luz do espectro azul que você não consegue enxergar, que quando entram nos seus olhos, ela atrapalha a produção de um hormônio chamado melatonina, que é o chamado hormônio do sono. Quando você vai para a sua cama e fica olhando o seu telefonezinho lá, com aquela luz na sua cara, você passa a ter o seu sono atrapalhado em quantidade e em qualidade. Lá na igreja eu já fiquei uma arara, porque tem jovem que não consegue acordar no domingo de manhã para ir para a escola dominical, mas fica até 2 horas da manhã no celular, em casa. O celular rouba o sono. Terceiro lugar, existe também um problema, irmão, chamado de dependência digital. Você sabia que já existe um termo para uma doença psicológica associada à abstinência de celular? Chama-se nomofobia, nomobilefobia, ou fobia de estar sem telefone. São pessoas que ficam ansiosas, aflitas pelo medo
de não se sentirem conectadas. Pessoas que vão se sentir, irmãos, inquietas, desorientadas, tendo o seu desempenho escolar e profissional muitas vezes afetado se o telefone descarregou ou se ela esqueceu o telefone em algum lugar. Terceiro ponto, cada vez mais presente nas escolas. A gente está vendo, irmãos, uma incidência crescente de transtornos de déficit de atenção em crianças e adolescentes. Meninos e meninas não conseguem ficar mais do que 5 a 10 minutos prestando atenção em alguém falando, em uma leitura, em um sermão. Por quê? Essa geração está crescendo e nós adultos também estamos começando a nos condicionar, crescendo acostumados a ver o quê? Mensagens curtas de WhatsApp, vídeos curtos de YouTube, e você vê o dedinho do adolescente passando rápido, dando like, você vê aquele vídeo curto. No WhatsApp hoje tem a velocidade 2.0 para você ouvir mais rápido a mensagem. As pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrarem. E sabe o que me preocupa, irmãos? Como pastor Daniel, daqui a 20 anos, as minhas ovelhas, que são os adolescentes, as crianças de hoje, vão conseguir me ouvir pregar por 50 minutos? Como é que vai ser a igreja do amanhã se eles não conseguem passar mais de 10 minutos concentrado em alguma coisa? Você que é adulto, não se iluda não. Você começa a recondicionar o seu cérebro também a se acostumar a querer ver coisas curtas. Você passa também a ter problemas de déficit de atenção e problemas de concentração profunda. Além disso, queridos, problemas de autoestima, pode passar, por favor? Problemas de autoestima e de imagem corporal. Isso aqui é muito comum entre os jovens e adolescentes. Pais, preste atenção, jovens, reflitam sobre isso. Como eu falei, algum corajoso aqui posta no Facebook ou no Instagram, manda para alguém uma foto quando você acorda de manhã, o olho inchado, cheio de remela, cabelo assanhado? Como é que as meninas botam foto? Penteada, maquiada, é a pose. Desse lado é feio, tem que ser desse, porque eu fico mais afilada. Além de caprichar, ainda bota filtro. Que agora tem filtro, tira espinha, tira cicatriz, deixa o rosto mais rosadinho. Aí tu olha e diz, rapaz, eu conheço essa criatura, ela não é assim não. Mas os jovens estão postando assim, é o padrão que ele vê. E aí o que acontece quando a menino, adolescente, às vezes criança, olha para aquilo? Ele acha que os outros são bonitos e que ele é feio e ela é feia. Ele olha para o espelho e diz, meu nariz não é bonito, não é perfeito como das pessoas que eu olho. Eu tenho espinhas, cicatrizes, o rosto das meninas é tão bonito. A menina olha para a orelha e diz, minha orelha é um pouco de abano. E aí, queridos, começam a desenvolver baixa autoestima, pendurados o dia inteiro nos seus celulares. Tem mais problema, irmão, por relatar. Cyberbullying. Bullying é um termo mais contemporâneo, né? O que é cyberbullying? É escutar e receber comentários agressivos, críticas negativas, ofensivas através da internet. Há muitas pessoas que já têm vergonha de emitir opinião, vergonha de se expor, o menino vai ficando cada vez mais introvertido, a menina, porque, por exemplo, se falar ou se postar alguma coisa, tem alguém lá da própria rede, do grupo da escola, dos conhecidos lá, dos amigos do Facebook, que vão chover de crítica, de xingamento. Já existem, inclusive, hoje, códigos simbólicos para enganar os adultos, mas que transmitem mensagens ofensivas, irmãos. Isso está acontecendo hoje. E tem muito crente sofrendo disso, porque está pendurado o tempo inteiro no celular. Outro problema é o chamado FOMO, que eu já mencionei um pouco mais cedo, irmãos.
que é fear of missing out, é o medo de estar perdendo algo. Você está sofrendo de algum tipo de ansiedade quando o seu telefone faz pim, pim, alerta de mensagem, você fica logo nervoso para querer ver o que chegou. Será que alguém falou comigo? Será que tem uma mensagem importante? Será que tem algo urgente? Será que eu estou perdendo algo? Aí você fica, vira e mexe olhando a tela do seu celular, preocupado de estar perdendo alguma coisa urgente ou importante. Como eu falei, o cyberbullying, irmãos. E por fim, isolamento. Apesar da hiperconexão virtual, a interação humana, pode passar presencial, está cada vez menor. Há pessoas que se gabam de ter 1000 amigos no Facebook. Desses 1000 amigos que você tem no Facebook, quantos vão na porta da sua casa no momento em que você estiver doente? Quantos estarão ao seu lado na hora da aflição? Sim, irmãos, tudo isso é fruto de uma onda de comportamento e de cultura que é os nossos dias. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. É o convite de Deus para a gente nadar contra a correnteza. E a correnteza está nos levando para esses problemas que impactam a saúde do nosso corpo e da nossa mente. Mas não para por aí, pode passar. Impactam também a saúde dos nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com aquilo que nós temos de mais precioso no Senhor, com as nossas famílias. Pode passar, por favor? Queridos irmãos, o nosso relacionamento com Deus é afetado quando a gente fica pendurado no celular o tempo inteiro. Você percebe, você é capaz de discernir isso. Tem pessoas que passam tempo, que passam às vezes horas dedicadas à leitura de mensagens no WhatsApp, de publicações no TikTok, no Instagram, mas falta para elas tempo, ou talvez disposição, para ler a palavra de Deus e para deixar que o Espírito Santo fale para ela através da palavra. Tem muita gente, irmãos, que tem tempo para conversar com pessoas por mensagem de áudio. Tem gente que passa o dia inteiro mandando áudio para os outros. Tem tempo para fazer chamada de vídeo, basta ter uma conexão Wi-Fi. Antigamente, irmãos, era difícil, não era? Tinha que ter celular de linha. Aí quando tinha celular de linha era o chamado pré-pago. Eu não sei se ainda tem, eu acho que tem pré-pago hoje. Ei, meu crédito acabou, quando virar no mês que vem eu ligo para tu. Hoje, basta ter Wi-Fi. Tem gente que nem linha telefônica tem mais. E aí usa o WhatsApp, por exemplo, para passar o dia. Tem gente que me manda áudio de 8 minutos. Eu disse, Jesus amado, 8 minutos de áudio. Eu devo dizer, essa pessoa tem muito tempo disponível. E tem gente que passa o dia conversando, trocando mensagem, mas vai perguntar para essa pessoa se ela parou e tirou um tempinho para conversar com Deus em oração. Não teve não. O que acontece? A saúde do relacionamento com Deus fica comprometida. E Jesus falou que se a gente não estiver conectado a Ele como ramos da videira, a gente não vai dar fruto. A conexão, irmãos, ela está associada com uma vida de relacionamento com Deus. Não é se dizer crente, não é apenas vir para a igreja. Eu nutro, eu recebo do Espírito de Deus vida, eu vou usar a linguagem da agricultura, eu recebo do Espírito de Deus seiva, a seiva para que os ramos floresçam. Se eu nutrir um relacionamento pessoal, íntimo, devocional com o Senhor, se a tecnologia que tem a sua utilidade está me afastando do Senhor, eu estou usando ela mal e estou permitindo que o inimigo se aproveite das circunstâncias dos nossos dias para destruir os meus relacionamentos. Por quê?
Porque quando o meu relacionamento com Deus fica comprometido, quando a minha conectividade com Deus fica comprometida, a minha vida espiritual começa a se enfraquecer, a minha carne começa a ter vez, e quando a minha carne se levanta e vai ficando mais forte do que o Espírito Santo em mim, o que sobressai em mim? Meus pecados, meu egoísmo, meu individualismo, minha impaciência, meu temperamento às vezes explosivo, minha falta de cuidado e de vigilância. Quando o Espírito Santo não está me governando para que eu seja mais e mais parecido com Cristo, quando a minha conexão com o tronco da videira, com a videira verdadeira que é Jesus, ela começa a enfraquecer, porque eu não dou tempo para Deus. A consequência é que os meus relacionamentos e a minha família vão sentir. E aí, irmãos, pode passar. O outro problema, como eu falei, é que a conexão digital excessiva prejudica o seu relacionamento com a sua família. E aqui há um paradoxo, há uma contradição, né, gente? Quanto mais conectados virtualmente nós estamos, mais desconectados emocionalmente nós estamos nos nossos lares. Pais e filhos, maridos e mulheres, compartilham do mesmo espaço físico, mas não compartilham mais da vida, de emoções, de sentimentos, de memórias, de experiências, de rotinas. Hoje, cada vez mais, nós vemos famílias que sentam à mesa, cada um no seu celular. O ato de comer junto se torna muitas vezes apenas mecânico, uma coincidência, uma conveniência. O que nós vemos hoje são pais que dão presentes caros aos seus filhos, dão aparelhos de celular aos seus filhos, para compensar uma ausência afetiva, porque não tem tempo ou não tem interesse de gastar tempo para conviver com eles, ouvir os corações, tratar os erros e defeitos, exercer a disciplina, envolver-se emocionalmente. Pessoal, o celular é a mais moderna chupeta digital. Quando os nossos filhos são crianças, bebês, o que há muito tempo a gente faz quando ele está chorando e a gente quer que ele se aquiete, se console? A gente dava uma chupeta. Mas o menino cresce. 1 ano, 2 anos talvez, ele não vai mais usar chupeta. E aí como é que você vai entreter o menino? Como é que você vai, distraí-lo, acalmá-lo? Os pais hoje estão concedendo aos seus filhos, não apenas criancinhas, mas adolescentes, quando vão ficando maiorzinhos, a chupeta digital. Para quê? Para que o menino possa se aquietar, se distrair olhando para a tela, e assim o pai possa assistir o seu programa de TV, a mãe possa fazer aquilo que ela quer, fazer as atividades domésticas, conversar com os amigos. Deixa o menino lá quietinho no canto, olhando o seu celular, e ele não me perturba tanto. Percebam que pais agora lançam os seus filhos num universo de conexão excessiva, digital, e a conexão emocional só tende a diminuir. Discernimento é o que falta para essa geração, irmãos. Nós temos hoje cônjuges que vivem no mesmo teto, mas não compartilham mais da mesma vida. Temos às vezes cônjuges que dividem as contas e dividem às vezes o leito, mas que não desenvolvem verdadeiro diálogo. Está o marido lá olhando as coisas dele, olhando as redes, vendo vídeo, a mulher no outro sofá fazendo a mesma coisa, e assim passa a noite, e assim passa a rotina até a hora de se dormir. Pode passar? Queridos irmãos, o que nós estamos enxergando
é o cumprimento da profecia do apóstolo Paulo sobre os últimos dias, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente tem uma interpretação do mundo lá fora, do mundo caído, mas não percebe que a internet pode trazer isso para dentro da nossa família. Repare o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3, do 1 a 4. Está aí no texto, eu vou ler na minha Bíblia também. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu destaquei em negrito algumas das coisas, alguns dos defeitos que a gente pode perceber, irmãos, que esse isolamento digital está produzindo no coração das pessoas. Reparem: egoísmo, desobediência, ingratidão, falta de afeição natural. Quer um exemplo disso? Alguém sofre um acidente, no lugar da pessoa ir socorrer, ela saca logo o celular para filmar, filmando a desgraça alheia. Por que as pessoas hoje têm prazer de filmar a desgraça alheia? Falta de afeição. Os seres humanos hoje são assim. A profecia da palavra de Deus tem se cumprido nos nossos dias. E eu quero dizer para você, esse egoísmo, essa falta de afeição, essa crueldade, essa amizade de prazeres carnais, são males que estão entrando nos corações das pessoas a partir dos olhos. A partir dos olhos. Sim, meus irmãos. Passa, por favor. Eu me lembro, queridos, que nos anos 90, o pastor Alberto chegou aqui em 1993. Nos anos 90, os mais antigos na fé vão se lembrar, houve uma invenção que foi muito badalada na época, foi muito útil. Inventaram o código de barras. Quando inventaram o código de barras e a leitura a laser de informações a partir do código de barras, muitos cristãos, muitas igrejas passaram a interpretar o texto de Apocalipse 13, onde João fala da marca da besta. Lá em Apocalipse 13, João fala da marca da besta, que era uma marca na testa e uma marca nas mãos, no punho. Muitas pessoas acharam, não tinha gente que achava que era chip, muitos chegaram a pensar que os seres humanos receberiam uma espécie de código de barras, como marca da besta. Muita gente imaginava isso. Algo que ficasse instalado nos seus corpos, na sua pele. Eu quero dizer para você, pode passar, que, irmãos, o tempo passou e a gente pôde perceber que o diabo não precisa implantar nada no corpo das pessoas. Queridos, para mim é muito claro que Apocalipse 13, marca na testa e marca nas mãos, é o controle do pensar e o controle das ações. Mão é ação, atitude, testa é pensar, é a maneira da gente encarar a vida, são os nossos valores, são os nossos ideais. O diabo está alcançando e controlando a forma das pessoas agirem e pensarem através da internet, através dos seus dispositivos. Hoje o radicalismo, seja o radicalismo ideológico, político, religioso, cresce através dos algoritmos das redes sociais, dos vídeos. E aí, irmãos, o que a gente percebe é essa crescente maldade no coração dos irmãos, no coração das pessoas, por conta
isso. Como eu falei, significa que o celular é algo maligno em si, irmãos? Claro que não. Mas o problema é quando a gente usa, quando a gente se conecta sem discernimento. Pode passar? E aí, diante disso, eu quero falar para você que, apesar desses problemas, o Senhor não está alheio às circunstâncias, às nossas necessidades hoje. E hoje, no século 21, em 2025, Deus permanece tendo um ideal para a sua família e para a minha família. Amém? Que ideal é esse? Pode passar, por favor. Eu quero falar, irmãos, de 3 textos. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de textos bíblicos sobre família. Eu creio que os outros pregadores ao longo dessa semana vão trazer passagens bíblicas que ensinam o propósito de Deus para a família. Mas hoje eu queria mencionar 3 e fazer uma comparação com você, se isso que a Bíblia diz está sendo proporcionado por essa vida pendurada na internet e no celular. Vamos primeiro falar sobre o que a palavra nos fala sobre a formação da família. Veja comigo Gênesis capítulo 2, versículo 4. Conhecida a passagem de Gênesis 2:4, onde a palavra do Senhor diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que é ser uma só carne? É muito mais, irmãos, do que a união íntima, física. E eu vou me ater apenas a essas palavras mais genéricas por conta da presença de crianças. Indica, irmãos, que casamento foi criado por Deus para ser uma conexão profunda, emocional, íntima, entre um homem e uma mulher. Se o mau uso do meu celular está fazendo com que a minha conexão com a minha esposa, que a conexão da mulher com o seu esposo, se torne cada vez mais superficial e distante, se os relacionamentos que eu estou desenvolvendo no Instagram, no Facebook, se os meus grupos de WhatsApp, as pessoas que eu mantenho contato virtualmente, estão se tornando uma relação mais íntima do que o meu relacionamento com a minha esposa e do que o relacionamento da irmã com o seu esposo, você está fugindo do propósito de Deus para casamento. Eu não quero ter com essa pessoa relacionamento profundo, íntimo e espiritual. Você está fugindo da vontade de Deus. Eu sou solteiro e eu não quero esse tipo de relacionamento, essa responsabilidade. Nunca case, fique solteiro. Casamento requer esse tipo de conexão entre um homem e uma mulher. Você está vivendo isso no seu casamento? Ou a tecnologia está sutilmente arrancando esse ideal de Deus para vocês dois? Pode passar. Em segundo lugar, irmãos, o que a palavra de Deus nos fala sobre relacionamento com cônjuges? Efésios capítulo 5, verso 25 a 29, Paulo vai escrever. Ele endereça, queridos, o texto assim: maridos, e vai falar sobre como deve ser o amor dos maridos, mas é perfeitamente aplicável a mesma instrução para a esposa, no sentido de que o cuidado deve ser recíproco. E a palavra de Deus diz em Efésios 5, 25 a 29, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O que a Bíblia vai nos falar sobre o ideal de Deus de relacionamento no casamento? Vai falar que o amor de um homem por sua mulher e da esposa pelo seu marido tem que ser um amor sacrificial.
O amor de Jesus pela igreja foi sacrificial. Significa que num relacionamento, no século 21, no século 17, no século 25, se Jesus não voltasse daqui para lá, o relacionamento no casamento implica na entrega de si para o outro, implica em dedicação. E do jeito que Jesus fez pela igreja, Paulo diz, para ver ela gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa e sem defeito, a Bíblia está dizendo que o casamento tem que ser vivido de maneira que um cônjuge faça o outro se sentir bem, digno, amado, valorizado, honrado. Sim, casamento implica em alimentar, em cuidar e proteger. E isso não é só no começo do casamento, lá na lua de mel, não, é até que a morte os separe. Dessa forma, eu pergunto aos casais, aos maridos e esposas nessa noite: meu irmão, quando você chega em casa do trabalho, o que você tem feito? Está ficando na internet? Está ficando no YouTube vendo vídeo, separado da sua mulher? Minha irmã, à noite, quando vocês estão em casa, as conversas entre vocês são poucas, monossilábicas? Reduz-se ao mínimo necessário? Cada um fica no seu celular ou na televisão? Minha irmã em Cristo, você fica vendo novela da Globo de noite para se inspirar a viver uma aventura extraconjugal, para cometer adultério, vivendo um amor aventureiro fora de casa, como as novelas ensinam e influenciam? Meu irmão, quando você chega em casa, você pega o seu celularzinho, você fica vendo lá no Instagram ou lá na internet foto de mulheres sensuais, para que você cobice aquilo que não é seu, e dessa maneira você cometa adultério nos seus pensamentos, mesmo que você nunca chegue a concretizar fisicamente. Marido, mulher, você vai ficar em casa conversando. Mulher, você vai ficar conversando com homens. Homem, você vai ficar conversando com mulheres, amigos, nas redes lá, trocando mensagem, começando a flertar, sem perceber que Satanás trabalha devagarzinho, até que um casamento seja destruído pelo adultério. É assim que você vai usar as suas redes, é assim que você vai usar a sua conexão digital. Querido irmão, querida irmã, a separação digital produz separação emocional. Quanto mais mergulhado você tiver nos seus dispositivos digitais, mais distanciado você estará do seu cônjuge. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar para ver ela amada, honrada, gloriosa e sem mancha. É assim que você precisa administrar o seu tempo e a sua rotina, para ver a sua esposa assim, para ver o seu esposo assim. E não dá para viver isso se cada um ficar isolado pela telinha do seu celular. Por mais cômodo que isso pareça ser, há muitos casamentos que estão sendo destruídos. Querido irmão, querida irmã, tu quer agradar a Deus? Tu quer viver o ideal de Deus? Aprenda a servir. E aprenda a entender que o padrão de Deus no casamento é alto. O sarrafo de Deus é alto para o casamento, meu amigo. Por isso que eu quero falar para os solteiros: se você não estiver disposto a isso, nem case. Porque este é o ideal de Deus, é refletir o amor de Cristo por nós. Isso implica em dar atenção, em deixar o telefone às vezes de lado, e deixar a TV, deixar a internet, e manter vivo, através do diálogo, através do cuidado mútuo, um amor que lá atrás existiu e que, se não for cultivado, morre. Terceiro lugar, eu falei que ia dizer 3 coisas, irmãos. O terceiro texto bíblico pode passar, eu quero falar sobre criação de filhos.
A gente está falando que o pai coloca às vezes a chupeta digital, que é o celular, na mão do filho, para que ele possa não tomar o tempo, não gastar energia. Os pais hoje cada vez mais ocupados com o seu trabalho, seus estudos, suas diversões e com as suas próprias redes, com as suas próprias diversões. Nós vivemos num mundo da ditadura do prazer. Eu quero fazer aquilo que me dá prazer. Então, para que eu possa me dedicar aos meus prazeres, deixa o menino com o telefone, com o videogame, com o tablet, deixa o menino na sala vendo televisão e olhando YouTube. O que a Bíblia vai nos falar? Qual é o projeto de Deus para pais? Deuteronômio 6, 6 e 7, a palavra de Deus nos diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Pode passar, querido. Essa palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. Primeiro que... Não, volta por favor, aquele slide. Primeiro, queridos, que para que as palavras de Deus estejam no meu coração, o que é necessário que eu faça? É necessário que eu conheça. É necessário que as palavras entrem em mim. É necessário desenvolver, como eu falei, primeiro um relacionamento com Deus. Como é que eu vou transmitir para os meus filhos algo que eu desconheço? Como é que eu vou querer que meus filhos se tornem cristãos piedosos, conheçam a palavra, se eles nem me veem ler? Conhecer a palavra, pastor, eu não sei ler, mas você pode ouvir, você pode de alguma maneira conhecer a mensagem da palavra e transmitir. Repara que Deus diz, primeiro ela vai estar no seu coração, e aí ele diz que os seus mandamentos fossem ensinados aos filhos no convívio diário da família. Você prestou atenção nas expressões, quando você estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso significa, irmãos, que o ideal de Deus para a criação dos nossos filhos é que a nossa presença não seja apenas física, mas que a nossa presença seja intencional, ela seja também emocional e ela seja espiritual. Não entregue a criação dos seus filhos para o celular. Existem investigações que mostram, irmãos, adolescentes, lá da segurança dos seus quartos, que estão se envolvendo em grupos de ódio, que estão sofrendo assédio sexual e que estão tendo a vida ameaçada por grupos de desafios. O pai e a mãe ingênuos, a menina está lá no quarto. Ela está lá segura, não está fora de casa, não está na rua, ela está no quarto dela. Ela está fisicamente no quarto dela, mas através do telefone eles estão cada vez mais expostos à ação de Satanás para destruir a vida deles. Pode passar. Olha para essa tela, irmãos. Uma reportagem publicada pela CNN no dia 14 de abril deste ano. Eu não sabia se... Está sendo filmado? Transmitido? Não tem problema não, pode transmitir. Eu cobri o rosto da menina, porque eu supus que poderia estar sendo transmitido. Essa é a página do site da CNN no Brasil. Essa reportagem foi publicada no dia 14 de abril. E ela vai falar, irmãos, que na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, uma menina de 11 anos foi encontrada pelo seu avô morta na sala. O corpo caído ao lado do sofá e do lado do corpo um tubo de desodorante aerossol, spray. A menina teve morte cerebral e quando foram investigar, perceberam que ela tinha assistido um desafio do TikTok para que ela inalasse o aerossol do desodorante. Existem adolescentes que se desafiam a se mutilar e se cortar. E o que está acontecendo? O pai e a mãe
entrega o telefone para o menino, acha que ele está lá no quarto muito bem, seguro, e não sabe que às vezes o menino está tendo contato com imoralidade, que a menina pode estar sofrendo assédio, que o menino pode estar exposto a grupos que podem ceifar a vida dele, como foi ceifada a vida dessa criança. Sabe por quê, irmãos? Porque as palavras que hoje eu te ordeno, disse o Senhor, não estão no coração mais dos pais, e os pais não compreendem que eles têm que gastar tempo ao sentar, ao levantar, no caminho e em casa, para que se desenvolva um relacionamento com os filhos. Eu vou dizer mais uma vez, eu acho que eu disse umas 3 vezes nessa noite: pai e mãe, não deixe o celular criar seu filho. Vovó, se você tem alguma influência sobre os seus netos, não deixe o celular criar os seus netos. Não use isso como uma chupeta digital para entreter ele. Instrua o menino, instrua a menina, brinca com o menino, brinca com a menina, conversa, explica, desenvolva relacionamentos. Gaste seu tempo, gaste parte do seu dia, parte das suas energias físicas, porque esse é o ideal de Deus para a criação dos nossos filhos, irmãos. Você pode estar cansado, às vezes a gente está cansado, né? Às vezes você está cheio de coisas para fazer. Às vezes você acha que não vale a pena, mas são essas pequenas coisas que constroem memórias e que desenvolvem vínculos. Há uns 15 dias atrás, eu estava em casa e a irmã Lilian me pediu para consertar a bicicleta. Eu tenho uma bicicleta que estava há mais de um ano com o pneu furado. Felizmente o serviço foi bobo, era só trocar a câmera do pneu, trocou-se a câmera do pneu, a bicicleta ficou boa para uso. E Letícia tem uma bicicleta pequenininha, era um domingo, à tarde. Eu já estava com o sermão da noite meio que pronto, e Letícia disse: papai, vamos andar de bicicleta. Foi um domingo, foi um sábado que eu ia pregar. Foi um sábado que eu ia pregar lá no Barro, na igreja, na congregação que vocês têm no Barro. E eu disse: Jesus, eu estou aqui preparando, está quase pronto o meu esboço. Eu poderia dizer: minha filha, fica aí, fica vendo, veja aí o YouTube, liga a televisão, toma aqui o telefone, fique em alguma coisa. Mas eu peguei e disse: vamos andar 20 minutinhos de bicicleta. Fui lá, peguei a bicicleta dela, peguei a minha bicicleta, a gente deu um giro, andei. Alguém poderia pensar: você gastou 20 minutos, poderia estar ainda fazendo outras coisas, poderia estar talvez aperfeiçoando o seu sermão, mas são 20 minutos que para uma criança são preciosos, irmãos, guardam memórias. É situação em que você estreita o convívio, o relacionamento. Isso é papel de pai. Que adianta eu, como pastor, trazer um bom sermão e ser negligente no meu papel de pai? Que adianta você ser uma boa ovelha, um bom professor, um bom líder, um bom funcionário na empresa onde você trabalha, um bom regente, um bom diácono, se você está negligenciando seu papel de pai e de mãe? Queridos, avançando, eu queria falar para vocês, pode passar, diante de tudo isso, como a gente pode corrigir o rumo. Se de alguma maneira o rumo está errado, você está percebendo que você estava naufragando nesse excesso de conexão que estava te afastando de Deus, que estava te afastando da tua família, o que eu quero te dizer são duas coisas. Primeiro, pode passar, primeiro você precisa reconectar-se com o céu. Naturalmente vocês sabem que isso é um ator representando Jesus num filme, mas que serve para ilustrar o texto de João 15:5, que nós lemos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis. Não adianta eu me esforçar para tentar restabelecer uma boa conexão familiar, emocional, se eu não tenho comunhão com Deus.
se o Espírito Santo não está me enchendo e me dirigindo. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, o pecado que há em mim vai se manifestar na forma de egoísmo, de indiferença, de ira, de insensibilidade. Eu preciso primeiro me reconectar com o céu. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, reflita diante de Deus sobre as suas negligências, seu envolvimento excessivo com o mundo digital. E se você está exagerando, peça hoje perdão ao Senhor, confesse, desperte, mude, restaure o tempo seu, a sós com o Senhor. Tente prestar um pouquinho de atenção, quanto tempo você leva olhando as mensagens do WhatsApp ou no Instagram. Eu tenho certeza que se você gastar metade desse tempo, um terço desse tempo, ninguém vai morrer, o mundo não vai se acabar, você não vai perder o emprego, você pode e deve restaurar tempo de oração, tempo em que você está só com o Senhor, lendo a sua palavra, tempo de serviço ao Senhor, em comunidade, na obra, na igreja, servindo ao Senhor, trabalhando em prol do reino. Não diga que não tem tempo, não diga que não há tempo. E uma vez restaurando, pode passar a conexão com Deus, é preciso restaurar a sua conexão familiar. É por isso que vai aqui algumas orientações, algumas recomendações para cada um de vocês. Primeiro, vigia, irmão. Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia a dedicação excessiva às telas. Eu estou começando a fazer isso. Eu estou começando a vigiar o tempo. Domingo à noite eu disse na igreja: irmãos, eu vou começar a demorar mais a responder as mensagens de vocês. Se isso acontecer, não fiquem chateados, é que eu quero olhar menos para o meu celular. Vigie o tempo que você dedica às telas. Exerça um esforço de uma desconexão digital intencional, ou seja, crie momentos na sua família sem celular, para que vocês desenvolvam conversas reais. Uma sugestão: a hora da refeição, a hora do jantar talvez, em que todo mundo senta ali, 20 minutinhos para que vocês possam conversar, deixe o celular de lado. Se for urgente, alguém vai ligar. Se for urgente, alguém vai entrar em contato. Mas pare alguns momentos do dia, talvez na hora de dormir com a sua esposa, antes do sono bater, conversa um pouco ali, deixa o telefone de lado, bota no silencioso, deixa na sala, faz alguma coisa e te desconecta. Façam atividades conjuntas, é outra recomendação. O que é que você pode fazer em família para desenvolver conexão emocional com eles? Jantar à mesa, se o menino é pequeno ainda, é garotinho, brincadeira. Se é jovem, talvez um jogo, um passeio, talvez conversas. Essas coisas, irmãos, geram memórias e elas fortalecem os laços. E são nessas memórias e são nesses laços que o Espírito de Deus vai nos usar para que as palavras que eu te ordeno, tu as inculques na mente e no coração deles. Faça o culto doméstico. O culto doméstico é um momento ímpar, porque você consegue trabalhar as duas conexões mais importantes da sua vida: a conexão com Deus e o diálogo com a sua família. Durante a semana, tenta separar um tempo para vocês se reunirem lá, talvez no sofá, talvez na mesa, para orarem juntos, para fazerem a leitura da palavra em família. Façam isso. E por fim, irmãos, poderia citar outras coisas: exerçam perdão e graça. Como eu vou manter uma conexão emocional com meus filhos, com a minha esposa, se eu sou uma esponja para mágoas? Se eu tenho o perfil de ficar com raiva e calar? Se eu fico trombudo e não falo nada, me isolo, deixo a mulher para lá, deixo o menino para lá, fecho a cara?
Os relacionamentos assim, irmãos, eles vão se esfriando, os laços vão se amolecendo. E a palavra de Deus diz em Efésios 4:32 que nós devemos exercer perdão uns com os outros. Aprenda a perdoar rápido, para que os laços emocionais na sua família sejam sadios. Perdoe rápido. Eu estou com raiva, vou ficar no meu celular aqui, ela que fique no dela, cada um no seu mundinho. Não faça isso não, porque você vai estar dando lugar ao diabo. Lembre-se disso. E aí pode passar, qual é o resultado, irmãos, de uma família conectada com o céu? O resultado é o Salmo 128. Pode passar, é uma imagem bonitinha, irmãos. O resultado a gente vê no Salmo 128 e no texto de Mateus 7. O Salmo 128, o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E aí ele descreve uma família feliz e abençoada. Você comerá do fruto do trabalho, você vai ser feliz, tudo vai bem com você. Sua esposa no interior da sua casa vai ser como uma videira frutífera, seus filhos como um rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem é que pode viver isso? Pastor, é um ideal distante. Não, isto é promessa de Deus para todo aquele que cuida de estar conectado com Ele. E estando conectado com Deus e cuidando de manter essa conexão emocional com a minha família, o que vai acontecer com ela é o que Jesus diz em Mateus 7:24 em diante: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem sábio e prudente, que edificou a sua casa, sua família, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, bateram as ondas, soprou o vento contra aquela casa, que não caiu, que não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Talvez a tempestade da doença, a tempestade do desemprego, talvez alguma tempestade surja e vai surgir ao longo da sua caminhada na sua família. O que vai manter sua família de pé? De você estar conectado com o céu primeiro, com Deus, e estar conectado com eles. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, para encerrar, não é de Wi-Fi nem de 5G que a família da gente mais precisa. Nossa família precisa de uma conexão viva com o céu, com Deus. É tempo de priorizar aquilo que é eterno. É tempo de nós sermos intencionais nos nossos relacionamentos. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus possa ter te dado mais discernimento espiritual, mais vigilância. Que a sua casa, em nome de Jesus, seja uma extensão do reino de Deus, seja um pedaço da graça do céu aqui na terra, na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus aplique a sua palavra no meu e no teu coração.